Bem, gente, semana um bate-papo aqui, meu amigo Gustavo, Buruga. Por que é Buruga, cara? Ih, rapaz, desde 8 anos que eu tenho esse apelido. Ah, é? Um rapaz, né, que chama Nerim, lá de Rio Novo. Você conhece Nerim? Conheço. Aí o Nerim, meu pai tinha um time de futebol lá, né, treinava prainha. Aí juntava com a molecada lá em casa e eu era pequenininha, né? E a molecada mais velha ficava ali brincando de pique, eu no meio deles lá. Aí, rapaz, o Nerim me chamou de Buruga. Eu fiquei muito bravo nesse carro. Nossa, rapaz, eu saí correndo atrás dele. Aí um foi chamando aqui, chamando ali. Aí deu, semana seguinte já pegou o Buruga. Tinha 8 anos. Eu falo que seu pai arrumava esse time de futebol só pra vocês jogar, que vocês eram muito ruins. Ele arrumou tipo o Popó jogar, o Mr. Magrelo, tudo. Família inteira. Família inteira. E todo mundo com o cabelo do Fluminense. Não, lá é todo mundo tricolor. É, ué. Todo mundo tricolor. Ô Gustavo, e esse lance seu, cara, de escrever, cara, de livros? Você já tá com quantos livros? Esse cara, tô com 5 livros. Eu trouxe aqui, ó. 5 livros. Eu lembro, sei que o primeiro foi Abigail, né? É, Abigail. Inclusive você fez lá, a gente fez o lançamento no Rio Novo, né? Você participou ali, né? Na festa literária, né? Foi antes um pouquinho na Casa de Cultura. Na Casa de Cultura, isso. Ô Luiz, mas foi o seguinte, cara, o negócio de escrever aconteceu depois de uma Fliminas. O Ziraldo participou. Você lembra, né? Lembro, lógico. Rapaz, aí o Enzo criança, meu filho, né? Eu participei de tudo ali com ele. Oficinas de fazer peteca lá com o Eduardo Miranda, oficina de instrumento, palestras, né, com o Eliado França, palestra disso, daquilo, aquele universo lá cheio de autores. E aí, rapaz, eu fiquei impressionado. Cheguei em casa na segunda-feira com aquilo na cabeça, pô, vou escrever também, vou escrever um livro. Mas foi muito em função do festival, da festa literária, sabe? Que eu fiquei empolgado. Então, a festa literária deu frutos, né? Deu. Uma pena ter acabado, né? Uma pena, uma pena. E eu fico assim na esperança de um dia voltar, né? Difícil, tá? É, né? Já é uma mais da série, Rio Novo já teve. Ô Luiz Carlos, vou te falar uma coisa. Eu, depois daquilo, né, que eu virei autor, participei de algumas festas literárias por aí, a de Rio Novo, cara. E eu lembro que a Margarete Marinho, né, que a gente falou sobre ela ali há pouco, ela comentou comigo que o Gregório é um contador de história, autor famosíssimo, que ia lá em Rio Novo, nas festas literárias lá, e que ele falou isso uma vez, tem gravado, não sei o que a peça mais impressionante que ele foi a Fliminas. Você vê, né, rapaz, uma coisa que Rio Novo, tomara que um dia volte, se Deus quiser vai voltar. Quem sabe, né? Mas assim, como que eu comecei a escrever? Essa coisa veio então depois da Fliminas, né? Eu empolguei, mas ali, rapaz, eu fui relembrando, em vários momentos ali da minha infância, já tive um startzinho para escrever. Tentei fazer um quadrinho uma vez sobre os anticorpos, da aula, né? Saía da aula, assim, aí tentei fazer um quadrinho. E as minhas produções de textos eram muito elogiadas. Eu lembro que eu fiz uma produção de texto, rapaz, de dever de casa, com a tia Elisa lá no Onofre. E aí eu cheguei com a produção de texto lá, os professores tudo lendo assim, e perguntando pra mim, você que fez mesmo? Você que fez mesmo? E foi, rapaz. Aí eu lembrei que assim, que desde pequeno eu tinha uma coisa assim de escrever, de ler, sempre gostei muito de ler, né? Gostava muito de ir pra biblioteca depois do recreio lá, deitar naquele chão frio da biblioteca e ficava lendo, viajando. Aí fui lembrando que durante a minha infância tive umas coisas assim com literatura. E um fator muito importante também, que eu não posso deixar de mencionar, foi a paternidade, né? Quando eu tive o Enzo cresceu mais um pouquinho, eu para fazer ele dormir de noite eu lia. Era todo dia, era sagrado. Chegar para fazer ele dormir, lia. E aí aquilo eu fui me encantando com a literatura infantil, né? Acho fantástica a literatura infantil, acho que é uma coisa incrível. O Enzo teve muita participação nisso. A paternidade, você começa a entrar no mundo infantil, né? Contar história, ler história, ir lá na biblioteca com ele. Aí isso me ajudou muito, assim, sabe? Misturando com essa coisa lá meu dom, né, para desenho, assim. Dom não, que eu não digo dom, mas
o meu gosto pelo desenho também contribuiu muito. Porque você faz as próprias ilustrações? Sou ilustrador dos meus livros. É, né? Ainda ilustro livros dos outros também, sabe? Já tive essa experiência aí. Ah, é, cara? Já. Você é um artista, mano. Não, tô treinando. Mas e aí? Mas foi engraçado, rapaz. Aí eu, né, depois desse Fliminas aí, eu cheguei em casa, comecei a ter esse hábito de desenhar. Aí comecei a estudar, né, para ilustração, para livro, como é que é. Aí estudei as técnicas, o porquê da ilustração, porque tem um porquê, né? Não é você simplesmente ilustrar a cena. Você tem que fazer complementar texto com desenho, enfim. Aí comecei a fazer isso, a ter uns arquivos guardados em casa de livro. E aí veio essa ideia de fazer o Abigail, que até então não tinha título. Escrevi o livro todinho, desenhei. E minha avó Abigail, fiz essa homenagem a ela, né? Que ela havia falecido ali próximo, né? A data que eu terminei o livro, aí homenageei a minha avó, né? Com o nome do livro Abigail. Mas aí, livro pronto, e como é que faz para publicar? Publicar é caro pra caramba, Luiz Carlos. É, né? A impressão é caríssima. Você tem uma série de serviços que você precisa, que são revisão de texto, diagramação. Eu falei, puxa, e agora, né? Aí mais uma vez, quem que eu recorri? A Margarete Marinho. Margarete, como é que eu faço? O que você sugere? Ela foi me dando os nomes lá, ó. Revisor de texto aqui, diagramador. Vai procurando, assim que você tiver um dinheiro, você publica. E aí aconteceu uma coincidência muito grande, rapaz, que eu trabalhava na época em consultoria ambiental. E aí uma empresa estava se instalando aqui em Juiz de Fora, lá em Paula Lima, sabe? Chapéu Dulce, que é a Essência, que é uma empresa de tratamento de resíduos industriais. E aí nos contratou, né, a empresa que eu tinha, nos contratou para fazer o PEA, que é o Programa de Educação Ambiental lá. Então fiz, o pagamento veio numa bolada só. Não tive dúvida não, paguei ali uns aluguéis ali, né, para frente, e peguei o dinheiro restante e publiquei o livro. Ah, legal. Foi incrível. E aí outra coincidência, foi tudo assim seguido, ó. Eu acabei de publicar o livro, né, de imprimir o livro, quer dizer, a gráfica mandou lá para casa uns livros, até deu uns 3, 4 dias, quem me liga? Ana Cristina Borges. Aí ligou e falou assim, Gustavo, eu fiquei sabendo que você lançou um livro aí, que você publicou um livro, e né, vai ter Fliminas daqui uns tempos, mas estamos inaugurando, eu acho que é a inauguração da Casa de Leitura. Casa de Leitura, foi. Você quer vir fazer o lançamento aqui pra gente? Foi, nossa senhora, eu já comecei com o pé direito minha carreira, né, como autor. Aí foi um evento maravilhoso, foi um dia maravilhoso, né? Conseguimos levar bastante gente, muita gente me apoiando. O pessoal de Rio Novo me apoia muito, Luiz Carlos. Pra você ter ideia, conseguimos juntar lá Flavinho, Stefânio e o Chagus para tocar junto. Não é? E daí depois isso foi em 2017, Abigail. Em 2019 lancei o Abigail, esse aqui, gente, ó. Esse livro eu não tenho, mas só essa tiragem dele. Show! Tentando agora Olha os desenhos. A reedição desse, se Deus quiser vai dar certo. Ah, já vai? Segunda edição? Tô tentando, né? Ah, que legal! Tô participando de um edital para ver se eu consigo, né? E o segundo livro foi esse aqui, que é o Por Onde Anda João, de 2019, Luiz Carlos. Esse livro aqui eu achei ele muito bacana, eu gosto muito dele. Ele é uma leitura um pouquinho mais... Tem mais textos, né? É um tema um pouco mais... Esse aqui, Abigail, é a história da sua avó. Não. É seguinte, ela é o personagem... Como é que funciona isso? Como conta a história desse aqui? Abigail é o seguinte, é uma história maravilhosa que eu acho. O tema são ciclos da vida. É o tema do livro Abigail. Ciclo da vida, o grande ciclo da vida, né? Que todos os seres passam por isso, né? Nascimento, se produzem, vivem, depois vai embora. Então Abigail é um livro sobre isso, os ciclos da vida. E o legado que você pode deixar para o mundo. Então Abigail, a personagem, ela muito novinha, ela é obrigada a passar por esse conhecimento desse ciclo, né? Através de uma amizade com uma borboleta. E daí ela, com essa amizade, ela tem aprendizados que ela vai levando para a vida dela, entendendo que os ciclos da vida estão aí.
o que ela tem que fazer nesse mundo é deixar o melhor dela, né? Deixar o legado dela da melhor forma para o mundo. Abigail então trata sobre isso. Trata sobre os ciclos da vida e o legado que você pode deixar para o mundo. E todos nós temos, né, Luiz Carlos, essa capacidade de deixar coisas boas, né? Tem, cara. Ninguém tá aqui nessa vida tem que deixar uma coisa boa, tem que deixar a tua história, cara. Não é possível. A gente tem, cara, a gente tem tempo para fazer isso, a gente tem saúde, energia para de alguma forma tentar deixar uma coisa boa pros que estão vindo aí, né? A Abigail fala sobre isso basicamente. Então é uma história bonitinha, que é um texto bem leve. As ilustrações eu busquei fazer de uma forma mais robusta, mais rabiscada, sabe? Assim, para a criança se aproximar mais da história, sabe? E aí tive um retorno muito legal assim das escolas, em várias escolas com esse livro. O segundo livro? O segundo livro foi Por Onde Anda João, que é esse aqui. Já é um livro um pouquinho maior, né? Com texto maior. E ele trata, Luiz Carlos... Você já até mudou de nome, né? Agora já virou Gustavo Buruga. Aí eu mudei de nome. Bem lembrado, bem lembrado. Sugestão das pessoas aí. Eu tinha dúvida, na verdade, o Gustavo Nemes Xavier é muito grande, né? Pra ser nome. Não, tem nome artístico. Aí eu falei assim, pô, se eu deixar só Gustavo Xavier, os Nemes vão ficar bravos. E se eu deixar só Gustavo Nemes, Xavier vão ficar bravos. Eu falei, vou deixar pro Buruga mesmo, que é o... Não é? É praticamente o nome. É verdade. Você já não fica mais com raiva. Já não fica mais com raiva. Tudo certo. E aí, Por Onde Anda o João, que é esse livro aí, que João é o seguinte, ele teve muita inspiração assim dos meus estudos assim, sobre as fazendas antigas, né? Quando eu fiz a monografia sobre a fazenda de Santana, aprendi muito ali, que as coisas rurais, tem muita coisa do meu pai nesse livro. O próprio João, que é o personagem principal, carrega muito aquela calma do meu pai, né? Aqueles ensinamentos que ele passa. Tem algumas cenas aí que eu me inspirei no meu pai, sabe? Tipo na carroça de boi. De boi, né? Meu pai, você sabe, né? Trabalhador rural. E João trata, uma história que trata sobre o período da escravidão. Ele não se passa nesse período, ele passa poucos anos após a escravidão, né? Onde teoricamente não tinha mais escravidão, mas na prática ainda tinha os preconceitos, né? E tem até hoje, eu acho, na verdade. Mas João, ele chega aí para tratar um pouco desse assunto, para mostrar para as crianças que existiu isso, né? Que faz parte da história do Brasil. Esse período ruim, né, de escravidão. E então o João, ele traz essa mensagem de liberdade e de paz, né, a todos os povos. Ele traz esse tema. E aí, rapaz, veio uma coisa engraçada. Fiquei um tempão sem publicar livro, mas escrevendo, guardando, desenhando, deixando os arquivos separadinhos no computador. E aí aconteceu que em 2023 eu consegui publicar 3 livros de uma vez só. Um em cada edital, né? Na verdade... Você pega a Lei Murilo Mendes? Pego a Lei Murilo Mendes. Lei Paulo Gustavo também. Paulo Gustavo, né? Isso, Comecei agora, na verdade, né? A primeira vez que eu fui contemplado foi agora. Já tinha tentado algumas vezes. Por isso que eu falo, gente, não desistam, porque eu já tentei há alguns anos, sabe? Uns 3, 4 anos com meus livros e nada. De repente veio. Aí, não é? E aí veio esse livro aqui, foi o Adote-me, de 2023. O Adote-me, Luiz Carlos, ele foi um livro de um edital, dizem que foi o primeiro edital do Brasil que relaciona cultura com a causa animal. Então a Juiz de Fora lançou, através do programa Murilo Mendes, esse edital e eu fui contemplado, né? É um livro que conta a história da... Rapaz, quase que eu tenho um spoiler, porque o nome da cachorrinha aqui vai no finalzinho. Mas conta a história dessa cachorrinha de rua que filosofa, né? Faz suas tentativas, o que ela tem que fazer para ela ser adotada. O que ela tem que fazer? Então ela medita sobre isso, ela tenta agradar os outros, enfim, ela tem uma saga ali filosófica, vamos dizer assim, para tentar ser adotada. E é uma história bem legal. Eu também tive bastante... Viagem. E eu tive bastante retorno dela. Inclusive lá em Rio Novo fizeram uma campanha de adoção de pets baseada num livro.
O pessoal da escola Onofre de Asladeira fez uma campanha de adoção. Que legal. Conseguiram agilizar lá, acho que 8 adoções ou 9. Mas é de um livro. Bacana, né? Muito legal. E o próximo livro, esse aqui foi parceria com a minha mãe Titita. Esse aqui minha mãe, ela foi a proponente de um edital que teve em Juiz de Fora também, que chama edital Quilombagens. E aí nós fizemos em parceria esse livro. Parceria com a Titita. Chama Augusto. Esse livro aqui, pessoal. O Augusto, inclusive o William Capirão gravou um vídeo sobre ele e sobre o Adótimo também. O William é ótimo, né? Ele arrebentou, cara. Ele teve uma história engraçada, porque o Augusto, ele foi um livro, né, que é sobre uma pessoa que existe de verdade, que é a Dona Augusta, lá de Salvador. É uma senhora de 98 anos de Salvador. Esse livro foi uma homenagem a ela. Você conheceu ela? Eu não conheci ela pessoalmente, eu converso com ela por telefone, mas pessoalmente não, acredita? É mesmo? Super lúcida, com uma saúde muito boa. Como é que você chegou a essa mulher? Então, cara? aí que tá. Teve um dia que eu fui experimentar um acarajé. Tava passando na Rio Branco ali, tinha uma barraquinha de acarajé. Falei, hoje que eu experimento acarajé. Original mesmo, da Bete Baiana. Então tinha uns apetrechos assim da Bahia, né? A roupa dela, a roupagem dela. E aí, comendo acarajé, ela sentou, né? Pra conversar. E aí começou a contar a história da avó dela. E ela é apaixonada pela avó dela. E a forma com que ela fala da avó dela me encantou muito. Eu falei, que isso, cara, essas histórias dessa... A avó dela é a Dona Augusta. É a Dona Augusta. Merece um livro. Eu prometi a ela, ó. Prometi pra ela e pra mim mesmo. Um dia eu vou fazer um livro em homenagem à sua avó, com essas características dela que você tá me passando. E aí saiu, rapaz, essa oportunidade. Que legal. Minha mãe organizou o projeto todo, né? Ela foi a proponente. A Beth me auxiliou com algumas informações. Eu criei uma história vislumbrando a Dona Augusta. Então é uma história sobre uma menininha que sai do sertão da Bahia. Isso aconteceu com ela realmente. E aí ela vai para Salvador muito nova, e de lá, e sempre carregando um presentinho que a mãe dela deu para ela quando ela foi embora, né, para Salvador, que era um coração de pano. Então aquele coração de pano ele tinha uma vida própria, tinha uma luz própria, e que lá em Salvador que essa luz foi mostrar para ela os caminhos para ela seguir. E o livro fala sobre isso, sobre a luta e sobre a conquista de Dona Augusta, né, lá em Salvador. Que legal. Esse aqui, ó. E esse aqui é o filho caçula. Lancei agora recentemente pela Lei Paulo Gustavo, que é A Mora e o Reino das Memórias. E olha, esse livro também, rapaz, ele tem tudo a ver aqui do lugar que a gente está aqui, por exemplo. Eu tive muita inspiração naquele conhecimento ali, naquela coisa sobre as fazendas antigas, sobre o passado, né, da nossa gente, na zona da Mata Mineira. É uma história de um rapazinho, Pedro, que ele através de uma ruína de um patrimônio histórico abandonado, né, que a nossa região tem muito, através de uma ruína ele acessa a um mundo fantástico, que é justamente o que? O passado da nossa região. Então, quando ele acessa esse mundo, ele está acessando, ele vai encontrar índios puris, ele vai encontrar as fazendas, as antigas fazendas de café. Os índios puris habitaram a nossa região. Habitaram a nossa região. Os puris e os coroados, se não me engano. Depois tem até que confirmar isso com o Brenildo lá, com o André Colombo, com o Você sabia que o Sodré, fotógrafo lá de Novo, antigo, ele era fotógrafo que Juiz de Fora, da década aí de 50 tudo. Aí ele tinha apelido de Puri, por causa da cor dele. Por isso. O Sodré Você sabe que o Sodré tirou Você sabe, rapaz, disso aqui? Quando a gente quebrava o braço, eu quebrei o braço uma vez em Rio Novo. Raio-X, né? O raio-X era o fotógrafo que fazia o raio-X. Mas e aí? E aí então é isso, o Pedro, esse garoto, ele vai se aventurando nesse lugar fantástico, né, nesse outro mundo. Na verdade é o passado daquela gente dele, da região dele. Né? Então ele se depara com os puris, com as fazendas antigas, e ele se depara com a Mora. A Mora, que é a personagem principal do livro,
A Mora é uma menina que ela é a guardiã desse reino, ela é guardiã das histórias antigas, das canções antigas. A Mora então fica ali, ela toca flauta, ela conta histórias, né? E daí ela tem essa interação com o Pedro, mostrando para ele aquele mundo que na verdade ele pertence a ele também, é a terra dele, a gente dele, é o passado dele, né? Então esse livro ele tem como eu falo, esse objetivo de valorizar o patrimônio histórico, sobretudo da nossa zona da Mata Mineira, que é uma região com uma história maravilhosa, ao mesmo tempo é uma região que parece estar meio esquecida, bem economicamente, esquecida, né? Bem esquecida, né? Mas é uma região de muitas histórias, muitas riquezas, né? Show de bola. Ô Gustavo, pô, eu sabia que você tinha os livros, eu não sabia das histórias não, cara. Depois foi legal, né? Depois você lê. Foi legal. Vamos parar por aqui, porque senão ninguém vai ter paciência de ver também. Pois é, rapaz. O Ulisses Camargo fala só mais uma coisa, gente. Fala. Eu assisto o seu canal, sabe? Eu assisto seus programas, o seu bate-papo, as suas entrevistas, e eu gosto muito. Você sabe que, né, eu como rionovense assisto aquelas pessoas falando, principalmente as antigas, aquilo pra mim, rapaz, ele surge como um reforço à minha identidade, me dá um senso de pertencimento, sabe? Então eu acho que o seu programa ele reforça muito a cultura da nossa cidade. O objetivo é esse, né, cara? Deixar a história de Rio Novo, né? Não é porque eu tô aqui na sua frente, as câmeras também falando, não, mas é isso que eu sinto mesmo. As fotos antigas, esses registros que você tem, é uma delícia assistir aquilo, rapaz. Dá uma sensação mesmo de pertencimento, sabe? Show. É isso aí, meus. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Porque você tirar você no meio do trabalho Mas se não lucrou, vai vender um plano de saúde pra mim. Aí, ó. Tá vendo? Isso, obrigadão, meu amigo. Valeu, parabéns Guru. Pelo seu trabalho aí, tamo junto, viu? Gente, valeu, gente. Um beijão. Valeu, aí. hein? Direto do Museu Mariano Procópio, né, Guru? Ele escolheu esse local aqui maravilhoso. Show. Valeu, gente. Um abraço.